Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos ao momento do estudo da Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Desde ontem, quinta-feira, o momento do estudo ele assumiu um novo formato. Agora nós estamos com convidados e o quadro é o quadro Bíblia Mais. E você é o meu convidado para todas as quintas e sextas se unir a um grupo de 10 amigos que nós convidamos de várias cidades de Santa Catarina para juntos estudarmos a Bíblia. Ontem eles foram apresentados, estão todos comigo aqui e nessa sexta-feira a gente avança no estudo que começamos ontem, num estudo chamado Controvérsias. Nesse estudo chamado Controvérsias, nós iremos aprender sobre várias controvérsias da Bíblia. A primeira controvérsia é Bíblia ou tradição? Aonde está a verdade? A que devemos seguir? E se você quiser fazer esse estudo com a gente, eu quero oferecer para você que mora em Santa Catarina o guia impresso. Basta você acessar o nosso site bibliamais.com.br, fazer ali o seu cadastro e nós vamos fazer chegar até você através dos agentes que o programa tem em todo o estado de Santa Catarina. O nosso estudo é gratuito e você acompanha então em casa os temas que vamos estudar aqui. Você pode pedir pelo site bibliamais.com.br ou então pelo nosso WhatsApp 48 3281 3075. Esse é o WhatsApp que está aparecendo para você aqui na tela e você pode solicitar também o seu guia impresso. Ontem nós começamos a primeira parte desse programa, falamos um pouquinho já sobre tradição, vimos o que pensam algumas religiões, algumas crenças populares e hoje queremos avançar com esse tema. Mas antes eu queria convidar vocês e você também que está em casa a nós orarmos, pedindo mais uma vez a bênção de Deus para o estudo que teremos agora. Excelso Deus e bom Pai, muito obrigado pela chance de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos auxilie, que Ele seja o nosso professor e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos avançar de onde paramos ontem. Uma segunda pergunta falando sobre a Palavra de Deus, a Bíblia, em comparação com a tradição. O que o profeta Isaías ensinou sobre a autoridade das Escrituras? Ontem nós vimos um pouquinho sobre a peculiaridade das Escrituras. 40 escritores, conhecimentos distintos, épocas diferentes, um período de 1.500 anos de história para o livro ser produzido, mas todos falaram a mesma linguagem. Nenhum livro se contradiz a outro. E olha o que o profeta Isaías declarou a respeito da palavra de Deus. Ele disse assim, Isaías 8:20, à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Em algumas versões da Bíblia diz assim, jamais verão a alva. E Cristo é esta alva. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ou seja, se nós não falarmos de acordo com lei e o testemunho, jamais veremos a Cristo. Bom, quando a Bíblia fala sobre lei, a expressão no hebraico é Torá, isso indica a vontade revelada de Deus. Especialmente nos primeiros 5 livros da Bíblia, né? Que a gente também chama de Pentateuco. Mas ela também abrange a expressão profetas. E aí nós temos uma alusão aos demais escritos do Antigo Testamento. Então, quando nós pensamos em conhecer a vontade de Deus, nós temos que examinar a lei e os profetas, ou seja, toda a Escritura. É aí que a gente vai encontrar a verdade da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,16, ele afirmou uma verdade bem interessante. Paulo disse assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. 2 coisas se destacam nesse verso. Primeiro, a utilidade da Bíblia. Ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar.
Que livro extraordinário, né? Quantos benefícios ele nos traz. E o outro detalhe que esse texto traz é que toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada quer dizer que o Espírito Santo esteve atuando junto à mente do profeta para que ele escrevesse o que Deus queria que ele escrevesse, não aquilo que ele queria escrever, né? Suzy, por gentileza. Então, pastor, na minha caminhada com fé, desde a infância, eu passei por diversas instituições religiosas e dentre dessas instituições eu percebi que, às vezes, a palavra não era o principal. Às vezes, dava-se muita ênfase para revelações proféticas. Uhum. Nesse contexto, uma revelação profética, manifestada através de uma pessoa falando algo específico, ela substitui uma revelação que já está na Escritura? Muito boa a sua pergunta, Suzy, e porque muitas pessoas têm essa dúvida também. E eu também já fui a alguns cultos onde a gente via ali, né, algumas manifestações, onde a pessoa dizendo, olha, o Senhor me revelou isso, o Senhor me revelou aquilo. Deixa eu tentar ajudar trazendo para vocês 3 conceitos que são fundamentais quando nós estudamos a Bíblia. É o conceito de revelação, inspiração e iluminação. Essas 3 coisas são parecidas, mas não são as mesmas coisas. E se nós não as compreendermos bem, nós teremos dificuldade em entender a vontade do Senhor. O que é revelação? A palavra revelação no português tem origem no latim, né? Revelar quer dizer tirar o véu, ou seja, tornar claro aquilo que estava oculto. Se você abre a sua Bíblia no primeiro capítulo, o que diz lá Gênesis 1, verso 1? No princípio, criou Deus, céus e a terra. Aí Gênesis 1 começa a mostrar o que Deus criou no primeiro dia, que Deus criou no segundo dia, que Deus criou no terceiro dia. Quem é que está escrevendo Gênesis? Moisés. Mas Moisés estava lá? Não. Como é que ele sabia de tudo isso? Porque lhe foi revelado. Você entendeu? Revelação é Deus aparecendo para o profeta e dizendo, olha, aconteceu isso, é desse jeito, é nessa direção. Isto é revelação. Revelação é entrega de conteúdo. Quando acontece a revelação? Quando Deus se manifesta ao profeta. O que é inspiração? Paulo diz que toda a Escritura é inspirada. O que é inspiração? Quando o profeta foi escrever o que lhe foi revelado, agora ele foi inspirado por Deus. O Espírito Santo veio, atuou na sua mente para que ele escrevesse da forma correta o que lhe havia sido revelado. Então, esse acompanhamento do Espírito Santo ao profeta é que nós chamamos de inspiração. Então, quando falamos em termos de revelação e inspiração, nós estamos falando de um processo entre Deus e o profeta. Agora, o terceiro conceito, iluminação. Iluminação é o que está acontecendo agora. Nós estamos abrindo a palavra de Deus para estudá-la e o Espírito de Deus está aqui para iluminar a nossa mente, para compreender o que foi revelado por Deus e registrado pelos inspirados profetas. Então a gente tem que ter cuidado para achar que hoje Deus está se revelando para alguém, especialmente quando a coisa tem a ver com a particularidade da vida de outra pessoa. Por que Deus não se revela direto à pessoa, então, envolvida em questão? Por que tem que passar por um terceiro? Então a gente tem que entender que revelação é o mecanismo de Deus com o profeta. Inspiração, a mesma coisa, Deus atuando na mente do profeta. O que acontece hoje é iluminação. Então o Espírito ilumina nossa mente para compreender o que foi revelado. Então, nesse sentido, o que acontece hoje é uma iluminação daquilo que Deus já falou no nosso próprio coração? Se tiver de acordo com a palavra, vai ser iluminação. Entendi. Se chegou alguma informação que contraria aquilo que está revelado nesses livros, não pode ser, Mentira.
não pode ser proveniente de Deus. Entendi, pastor. Certo? Muito obrigada. Vamos avançando então? Então, Paulo fala sobre a utilidade da palavra. Ela é útil para repreender, corrigir, educar. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós também temos que crer num outro conceito que é a sua totalidade. Toda a Escritura é importante. Quando eu analiso a Bíblia e as tradições, a gente entende que durante séculos a Igreja Romana colocou suas tradições em posição de autoridade superior às Escrituras. E os concílios eclesiásticos declararam: quando a Bíblia diz uma coisa e a tradição diz outra, nós vamos ficar com a tradição, porque ela tem mais autoridade. E quando a igreja passou a enxergar dessa maneira, ela se afastou da palavra de Deus. Aí nós conhecemos então por que do surgimento de várias tradições, que não é coisa nova, né? Lá no tempo de Cristo, você já tem Jesus lidando com a tradição. Olha o que Jesus falou sobre a tradição. Jesus, porém, lhes respondeu: por que transgridem vocês o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Você vai se lembrar desse conceito aqui? É quando os discípulos foram à refeição e eles não lavaram as mãos, né? Na hora de comer. Então, essa história de lavar as mãos ou não na hora de comer, não era um claro assim diz o Senhor. Não era um mandamento bíblico, era uma tradição que os rabinos criaram. E por que era uma tradição? Porque mesmo quando não havia água, eles tinham que fazer todo o simbolismo para então tomar o alimento. Então era uma tradição mesmo, não era questão de saúde que eles estavam participando, era uma tradição. E quando os discípulos não lavaram as mãos, eles criticaram. E Jesus saiu em defesa dos discípulos. Vocês, com as tradições de vocês, vocês invalidam a palavra de Deus. Então, se a tradição é contra, invalida a palavra de Deus, ela deve ser rejeitada. Meu amigo Sidney, e eu vou corrigir o nome aqui, que ontem eu falei Lima, né? É Souza, né? Tudo... Sidney, por gentileza, Sidney. Então, o texto que você mostrou fala que toda a Bíblia é inspirada, correto? Sim. A Escritura inteira. E por que se diz que o Velho Testamento foi abolido? Essa é uma questão bem interessante, né? Algumas pessoas dizem que o Antigo Testamento foi abolido porque alguns ensinos do Antigo Testamento eles não querem seguir. Basicamente é por isso. Porque se você for, dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 5, olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Jesus fala assim em Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Lembra dessa expressão? Lei e profetas? Torá? Lei e profetas. É o Antigo Testamento. Era como Jesus chamava o Antigo Testamento. A lei e os profetas. Então Jesus está dizendo, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Verso 18. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então não vai se passar nenhum i ou um tio da lei. Agora, é claro que existem no Antigo Testamento algumas orientações que tiveram um cumprimento para um tempo específico. Vou deixar para você um exemplo claro. O sacrifício de animais. O Antigo Testamento orientava cada pessoa que pecava a ir ao santuário e sacrificar um animal. A gente tem que fazer isso hoje em nossos dias? Não. Por quê? Porque aqueles animais apontavam para quem? Para Cristo. E Cristo já morreu. Então ele cumpriu a tipologia do Antigo Testamento. Não é que aquela lei foi abolida, porque abolida é um termo muito forte. Aquela lei foi cumprida. Ela serviu ao seu objetivo. Ela apontava para Cristo e ela se concretizou na pessoa de Jesus. Mas a gente não mata mais animais.
porque foi uma orientação específica até que o Messias viesse. Então, é isso que nós temos que entender no Antigo Testamento. Há coisas que se cumpriram em Cristo e eu não devo mais praticá-las, porque o próprio Novo Testamento vai me orientar. E o Novo Testamento vai ensinar que Jesus hoje está no santuário celestial, ele é mediador de superior aliança e que nós somos convidados agora, diz o livro de Hebreus, né, a irmos à presença de Cristo para obter perdão dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro, né? Ele é o Cordeiro de Deus, né? João 1,29, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está consumado na cruz. O microfone, por gentileza, querida, senão não vamos ouvir você em casa. Sim, na cruz ele falou, está consumado. Exatamente. E você sabe que ele, na cruz ele disse, né? Essa expressão é uma expressão grega, tetelestai. Tetelestai quer dizer está pago. A dívida foi paga. Tetelestai. Está consumado não diz muita coisa para nós, né? Mas tetelestai é uma expressão grega que significa está pago. A dívida foi paga. Juridicamente significa bastante. Exatamente, né? Juridicamente seria exatamente isso. Minha amiga Juliana, por gentileza. Pastor, tem várias denominações que excluíram o dízimo. Aham. Nós temos o dízimo como uma tradição ou como um mandamento? Um mandamento claro da palavra de Deus. Sim, Né? então por que que ele não está no Novo Testamento, que é o que muitos pastores falam, né? Aham. Porque Jesus, como ele falou, não veio para abolir, mas porém não tem nenhum relato sobre isso, pelo menos que eu me lembre. Você sabe que o próprio Cristo falou sobre o dízimo? Ele falando dos fariseus, Jesus falou assim, vocês dizimam até o endro e o cominho. E vocês fazem bem em fazer essas coisas. Só que vocês deveriam fazer essas sem omitir aquelas. Então Jesus próprio citou o dízimo. E ele falou de uma seita, que eram os fariseus, uma seita do judaísmo, que eram estritos dizimistas. Dizimavam de tudo, obedeciam fielmente à palavra. Então Jesus disse, vocês dizimam até o endro e o cominho. Se eu quiser contextualizar, é pensar assim, imagine você ter um pé de alface no seu fundo do quintal, e ele abriu lá 10 folhas, é você pegar uma, vender e dizimar. É o que eles faziam. Endro e cominho são especiarias que eles dizimavam. Então Jesus falou, vocês deveriam fazer essas coisas, mas sem omitir outras. Então o próprio Cristo deixou claro. Quando você vai para o ensino de Paulo, Paulo diz claramente, os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então o Novo Testamento ele orienta. Não existe nenhum texto da Bíblia dizendo que o dízimo foi uma doutrina superada. Não existe. E você tem essa prática em todo o Antigo Testamento. Inclusive, o profeta que mais claramente vai falar do assunto, que é Malaquias, no capítulo 3, lá nos versos 8 a 10, né? Ele diz que aquele que não dizima é ladrão. Roubará o homem a Deus? Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Não mudou, certo? É por isso que a igreja, nós todos, devemos dizimar e ofertar. Isso é devolver para Deus a parte que lhe cabe. Por isso que até a expressão pagar dízimo está errada. Você não paga dízimo, você devolve porque não é seu, certo? Pois bem, a gente está avançando com o tema de hoje sobre tradições versus a Bíblia. E eu queria ler com você mais alguns versos da Bíblia. O nosso tempo corre bastante, né? Um próximo texto. Todas as tradições devem ser rejeitadas? Lembra que a gente falou ontem sobre isso? Olha o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta. Guardem as tradições. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Então, Paulo está dizendo que há tradições boas que devem ser praticadas. A grande questão é que há tradições que são contrárias ao ensinamento da Bíblia. E essa a gente deve rejeitar. Então, é necessário que haja tradições na igreja. Elas têm um papel importante.
E qual é o papel da tradição? Tornar clara a doutrina cristã, organizar a prática cristã, mas não devem estar em desacordo com a Bíblia. Se alguma tradição está em desacordo com a Bíblia, ela deve ser rejeitada. Esse é o critério, a palavra de Deus. E é por isso que o protestantismo nasceu defendendo o princípio sola escritura. E o grande reformador, Martinho Lutero, foi o principal nome desta ideia, sola escritura, só a Escritura. Ela é a fonte de verdade e autoridade. Se existe uma tradição religiosa, ela tem algum valor se ela estiver de acordo com a palavra. Porque a regra tem que ser a palavra. O problema é quando eu coloco a tradição acima do que a palavra de Deus me revelou. Então, quem mais usava toda a Escritura em seus estudos? Olha o que Atos 17:11 diz. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam uma palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas de fato eram assim. Então, eu espero que vocês aqui no estúdio, espero que vocês em casa, nós tenhamos esse espírito da igreja de Bereia, dos bereanos, que tudo que nós ouvirmos, nós confrontemos com esse livro, para saber se de fato é a verdade que Deus tem para nós. Se ouvirmos alguma coisa que não tem base na Bíblia, a gente deve deixar de lado a tradição, para ficar com as Escrituras Sagradas. Um outro detalhe, quando estudamos, devemos entender que a Bíblia deve ser sua própria intérprete. E daí nasceu a palavra hermenêutica. Ela vem do grego, né? Entre os gregos havia o deus Hermes. E na mitologia, esse deus era o deus que se comunicava com os outros. Ele era o correio. Ele levava a informação de um deus para o outro. Ele não só levava a informação, como ele traduzia a informação para os deuses. E da mitologia grega de Hermes veio a palavra hermenêutica, muito usada no mundo jurídico, né? Então você tem a hermenêutica jurídica, também muito usada em teologia. A gente tem a hermenêutica, que são as regras de interpretação da Bíblia. E qual é uma das principais? Deixe que a Bíblia seja seu próprio intérprete. Não tente dizer o que ela está dizendo. Deixe que ela diga o que ela quer dizer. Nós só estamos começando o nosso estudo. É o primeiro tema, né? A gente vai avançar em muitos assuntos, mas que nós tenhamos isso no coração. Deixemos que a Bíblia seja sua própria intérprete. Assim copiaremos o modelo de Jesus. Lembra quando Jesus encontrou-se com os discípulos lá em Damasco? Não, Damasco não, no caminho de Emaús, no domingo de ressurreição? Lucas diz assim, que Jesus começou a conversar com os dois discípulos e, começando por Moisés e todos os profetas, expunha-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Então, Jesus caminhava com os dois discípulos, um deles chamava Cleopas, né? O outro não sabemos o nome, mas ele caminhava com os discípulos e ele foi ensinando para eles a Bíblia. Tudo que no Antigo Testamento falava sobre ele. E quando eles chegaram em casa, depois que eles reconheceram Jesus, e eles disseram assim, não nos ardia o coração quando ele falava? Não nos ardia o coração? É isso que acontece quando a gente estuda a palavra. O nosso coração arde pelas verdades que esse livro apresenta. E, finalmente, esse livro deve ser amado e estudado por quê? Porque esse livro, sendo o livro de Deus, ele tem o poder de transformar vidas. Você pode ler muitos autores e talvez nunca seja tocado nem transformado. Esse livro não. Ele tem o poder de transformar vidas. E qualquer pessoa que se disponha a estudar esse livro com atitude humilde, se colocando nas mãos do Senhor, para que o Senhor fale, não ele será transformado.
porque esse livro tem esse poder. Você que está nos acompanhando em casa, você tem dedicado tempo ao estudo desse livro? Você tem procurado conhecer mais e mais da vontade do Senhor para a sua vida? Eu espero que sim. E esse programa é um convite para que você esteja conosco todas as semanas, aprofundando o seu conhecimento na Palavra de Deus. Eu queria convidar o trio Discípulos. Eles vão louvar a Deus agora. E eles vão cantar uma música que eu gosto muito. E essa música diz assim: há um tesouro no final da jornada desta vida. Esse tesouro que nos aguarda é a vida eterna. E para chegarmos lá, nós temos um mapa. Esse mapa é a Palavra de Deus. Por isso, enquanto você ouve essa canção, eu queria convidar você hoje a tomar uma decisão. E sabe qual decisão? A decisão de você seguir apenas a Palavra de Deus como regra de fé e prática para a sua vida. Talvez você aprendeu alguma tradição que tem te levado para longe da Bíblia, pois hoje é dia de deixar de lado essas tradições e deixar que a Bíblia reine em seu coração. Pensa nisso enquanto a gente ouve essa canção. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa
Cristo é esse tesouro que nós temos em nossa vida. E há um mapa para chegarmos a esse tesouro. Palavra de Deus. Por isso Jesus declarou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse livro tem o poder de nos libertar de tradições não bíblicas, de coisas que aprendemos desde a infância, mas que nos separam e nos afastam de Deus. Tomemos hoje a decisão de fazer desse livro a única regra de fé e prática para a nossa vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos de estudar um pouco mais a Tua Palavra. Nós queremos hoje declarar que aceitamos unicamente a Tua Palavra como regra de fé e prática para a nossa vida, como fundamento de doutrina e como verdade eterna. Que o Teu Espírito Santo, habitando em nosso coração, nos ajude a colocar em prática tudo que a Tua Palavra nos ensina. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.